Na primeira aula vocês viram a água, os sais minerais. Na segunda aula nós falamos das moléculas mais simples, como lipídios e açúcares. E agora nós temos que falar como é que nós sobrevivemos. Quer dizer, toda a vida na Terra é baseada em trocas de energia. Evidentemente que a gente está queimando petróleo, queimando tudo que for possível do ponto de vista energético, certo? Por isso, inclusive, eu sou a favor das usinas nucleares, certo? Porque senão vai sobrar aquele combustível, então a opção para eles é fazer bomba atômica, então prefiro usar o meu ar-condicionado, certo? Então, esse é um modelo. Mas tudo que nós temos que falar é como que a vida arrumou esse sistema parasitário de roubar a energia do Sol e transformar nela própria. Quer dizer, vocês estão acompanhando, estão vendo que eu tenho uma visão negativa da vida, né? Eu sempre falo que a vida, ela escraviza, que a vida parasita, que a vida faz assim, a vida faz tudo isso. A vida se baseia na exploração da energia a seu favor. Quando nós falamos isso, não, deve ter um botão on-off, você não acha? Quer que eu passe? Não, eu quero um botão on-off. Eu já não vejo direito, estou velho, tudo mais. Faltou pilha. Não, ela falou que estava tudo certo. Mas acho que faltou pilha mesmo. O projeto só é do que esse aqui. Ok? Uma parte dele. No desenho anterior, ele até fez as duas membranas aqui, tá vendo? Nós gostamos de falar, esta é a membrana externa e esta é a membrana interna, certo? Por quê? Porque na membrana externa nós precisamos gerar um gradiente quimiosmótico, que é onde é sintetizado o ATP. Então ela precisa ter duas membranas. Ora, se passar uma membrana já é chato, certo? Imagina se passar duas membranas. De quem é esse aqui? Não é o meu. É o meu? Não? Tudo bem. Muito bem. Muito bem. Para consumir da mitocôndria, o piruvato vai ser quebrado a CO2 e os dois carbonos restantes adicionados a acetil-CoA. Então, qual é a molécula que vai fazer? Nós vamos converter o piruvato em acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A, vocês lembram que era importante para a síntese de ácidos graxos, certo? Para a síntese e para a degradação de ácidos graxos. E nós podíamos pegar essa molécula e levar ela para dentro da mitocôndria e fazer ela entrar para a energética. Cada molécula de acetilcoenzima A vai transferir os seus dois carbonos ao ciclo do ácido cítrico, que vão gerar mais moléculas carregadoras. Aqui, em vez de usar o ATP como molécula principal, nós usamos o clonosina trifosfato como molécula alternativa. Só que depois nós vamos transferir para o ATP. O GTP é ruim de usar. É melhor usar o ATP. Ok? E nós temos uma nova molécula, que é o FAD, que aqui é amarela, certo? Que vem da riboflavina, que é o citamina, certo? O FAD é uma molécula que entra aqui também para carregar elétron. E aqui já aparece mais moléculas carregadoras. Então vocês estão vendo, eu peguei a glicose e transformei em piruvato. O piruvato eu vou transformar em CO2 e transferir em acetil-CoA. A acetil-CoA eu vou transferir para GTP, carregando energia, e vou trazer para o FAD-NAD para cá. E finalmente, tudo isso eu vou entrar na cadeia da oxigenação fosforilativa. Chama fosforilativa porque ela vai ser importante na fosforilação do ADP a ATP via um fosfato. E o ATP é transportado para o citoplasma e usado. Só que não dá para guardar ATP, vocês vão ver que é uma complicação. Aqui eu falei 10
passos enzimáticos passo a passo. A glicose, primeiro recebeu um fosfato, depois trocou o fosfato de lugar, depois mudou de glicose para frutose e colocou outro fosfato, depois pegou os dois fosfatos, puxou de lado, arrebentou as moléculas em duas moléculas, certo? Uma frutose de bisfosfonato aberta que quebrou para duas moléculas de gliceraldeído fosfato, uma dioxicetona fosfato, que foi convertida por uma isomerase na gliceraldeído fosfato hidrogenase. De novo para cá, essas duas foram para cá, liberou primeiro a linha NADH, finalmente veio para cá, fez ADP passar ATP, veio para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, todos esses passos para gerar piruvato no final. Quando eu venho para cá, eu tenho esse piruvato gerando aqui acetilcoenzima A e essa enzima, e isto entra nesse ciclo que gera um monte de coisa. Tudo isso para reduzir a velocidade da formação da energia, para que eu possa aproveitar mais. É como se eu tivesse um pistão que fizesse uma explosão controlada, sabe? Que eu pudesse controlar todo o processo. Depois que eu fiz tudo isso, eu vou entrar nessa cadeia com NADH, certo? E com o FAD2. pH... Onde? Qual que é? É esse aí? pH... Esse evento que ainda aconteceu no pH básico. Onde? Matriz, abriu matriz. A pH... Ah, sim, porque o ácido é transportado para cá. Cada vez que você leva um elétron, você gera um pH. Tá vendo? Quando você faz o ATP aqui, você gera o H+ aqui, mas tem que jogar para fora. Certo? Para fazer. Será que eu errei? Eu sei que tem uma diferença de pH, importante. Que aqui, esse espaço aqui, é o eletroquimosmótico. Eu não sei, parece que o ATP é formado aqui. Cada vez que você forma um ATP, solta 2H+. Certo? 2H+, mais meia água, forma um HO. Certo? Mas esse aqui tem um sistema que joga o H+ para este meio, certo? Que é onde fica a maior concentração de ácido. Ok? Então, quando o paciente está em alcalose, esse ciclo fica comprometido, Não. necessariamente? Não. Quando você tem um paciente em alcalose, ou coisa, nos seres macro, como nós, as mitocôndrias, graças a Deus, não param. Certo? Quando a mitocôndria para, que é por uma intoxicação, por um agente que faz bloqueio aqui, ó, certo? Que é o nitrito, por exemplo, e a difenilhidrazina, são íons cianeto que bloqueiam a oxidação fosforilativa, você morre em 10 minutos. As mitocôndrias são essenciais para você se manter vivo e você funciona normalmente com... Como eu posso dizer? Nós somos delicados. Por exemplo, ninguém aguenta um pH de 6,8. Um pH de 7,4 é o normal. Se o seu sangue chegar a pH 6,8, eu posso afirmar com certeza que você vai morrer. E ninguém aguenta o 7,8. Alcalino é pior. Nós somos delicados, porque nós somos máquinas que deram certo e foram organizadas ao longo do tempo. Então, para nós termos 120 quilos, e estou dando aula para vocês, pensando nisso aqui, eu fui selecionado trocentas milhões de vezes, certo? 600 milhões de vezes, bilhões de vezes, certo? Para que eu funcionasse perfeitamente. Para eu garantir o nascimento das minhas 4 filhas com o meu genoma de 10 a 12 bases, certo? Eu tenho que ter uma precisão que qualquer erro vai para raio do pai. Então, nós somos máquinas conferidas e aferidas para dar certo. Não é que nós demos certo assim. Nós somos selecionados para ser certos. Eu tenho uma sobrinha com 5 anos,
ela nasceu com erros inatos de metabolismo. Qual? Ela tem uma acidose. Ah, E... você quer que eu fale dessa Não, acidose? ela tem 5 anos, pesa 7,5 kg só. Sim, sim. Vocês não sabem, mas quando vocês ficarem grávidas para as moças, eu recomendo fortemente que não contem para ninguém, certo? Porque a gente tem uma eficiência da ordem de 60%. Então, quando houve uma fertilização, 50% não consegue nem ligar na placenta. Dos 50% que grudam, 40% vão morrer no primeiro trimestre. Portanto, só contem que estão grávidas quando a barriguinha aparecer. Porque senão, dá vexame. Fez neném, certo? E fez festa, aquelas coisas e tal. Ah, consegui ficar grávida e tal. Aquele negócio não pode. Bom, mas vamos voltar para cá. O ATP é gerado porque a sintetase dele é dependente de H+. Ela usa o gradiente de H+, para fazer ATP. Os prótons são bobeados através de um canal para a enzima. Esse espaço entre as membranas para a matriz mitocondrial, 4H+, e um ATP. É a chamada teoria quimiosmótica. Então, aquele lugar que tinha muito ATP, precisa de muito ácido para fazer ATP. Muito bem. Aqui é os balanços. O FADH2, ele gera 6H+, que cada um ATP menos 4H+, dá 1,5 ATP por cada um. Enquanto na DH, certo, dá 10H+, mais 1 ATP, 4H+, dá 2,5 ATP. Se vocês medirem um balanço total da partir da piruvato de hidrogenase, dá 2,5 ATP, mais o ciclo de Krebs completo aqui, certo, os gastos, tudo, dá 12,5. Como é para cada piruvato dá 12,5, para duas moléculas de glicose dá 25. Que beleza, que beleza. É uma moléculas, olha lá, tem só 2 moléculas, isso aqui é um monte, isso aqui é um ciclo, por conta que nós usamos, tudo isso aqui depende de oxigênio. Então, nós temos, os seres vivos têm que ter oxigênio. O oxigênio pode vir dissolvido na água, certo? Pode vir no ar. Então nós desenvolvemos sistemas de captação de oxigênio, que a gente chama de respiração, não é? As plantas desenvolveram aquele sistema de folhas. Alguém já ouviu que quando você tem uma árvore, só tem folha em parte de cima da árvore, dentro da árvore nunca tem folha? Já olharam isso? Pega uma árvore. Você olha e fala, olha que árvore frondosa. Ela está com todas as folhas do lado de fora. Do lado de dentro não tem folha, é escuro. Por que ela vai ter folha lá? E ela respira e produz ali naquele modelo. E a mesma coisa acontece com nós. Nós temos que andar, trafegar. Então nós vamos respirar, nós vamos andar. Nós temos uma vantagem que nós estamos no ar. Então eu respiro por um órgão chamado pulmão. Se eu estivesse na água, eu preciso ter um sistema de captação diferente. Então eu preciso de brânquias. Eu tenho vários tipos, as brânquias que saem para fora, as brânquias que ficam dentro de mim, as brânquias que estão do lado, que nem o meu pulmão. Eu tenho pulmão, porque eu sou um mamífero, certo? O sapo tem pulmão, mas ele também respira pela pele, então você anestesia sapo, colocando xilocaína em cima dele. Olha, meu Deus, tudo anestesiado pela pele, sacanagem, certo? Tem vários tipos de respiração, essas coisas são importantes para colocar, mas isso implica em oxigênio. E tem coisa que não tem oxigênio. Por exemplo, a grande coisa, como eu vou fazer chope? Certo? O que eu faço para fazer chope? Eu ponho o quê? O chope vem de quê? Está no barril. Você vai fechar o barril e deixar uma semana. Não é isso? Que aí o cara fala, esse aqui tá bom. Bate no barril, o barril vai e fala, esse aqui tá bom. Porque está cheio de pressão, porque formou CO2. Certo? Aí põe um fermento lá dentro, que é o Saccharomyces cerevisiae, que é o popular fermento. Serve para bolo, para fazer cerveja, o que você quiser. Põe um negócio chamado malte, que é trigo esterilizado. Como eu esterilizo farinha de trigo? Como é que você esteriliza a farinha de mandioca? Como é que chama? Tem 2 tipos de farinha de mandioca, né? A crua, que não pode comer, que mata, não é isso? E a tostada,
Não é? Então, malte nada mais é que farinha de trigo tostado. Aí eu pego tudo, ponho num buraco, que é um barril. Ponho água, ponho meu fermento e tapo. Ué, o que eu fiz com a tapada? O que eu tirei do negócio? Hã? Oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, como é que as mitocôndrias vão funcionar? Saccharomyces tem mitocôndria? Tem, você usa no bolo, no pão. Quando você põe no pão, o que acontece? O que você quer do Saccharomyces? Você quer que ele faça cerveja? Não. Você quer que ele faça o quê? Gás, para o pão ficar macio. Tá? Então, Saccharomyces tem mitocôndria. A mitocôndria do Saccharomyces funciona na cerveja? Não. Não tem o quê? Oxigênio. Então, por que que tem aquele fedor na usina de álcool? Já passaram perto da usina de álcool? Todo mundo sabe que está perto. Puta merda, estou passando onde? Então, tem um fedor no ar. Que para você fermentar o açúcar para álcool, você não pode deixar entrar oxigênio. Senão, ele vai virar o quê? ATP, para Saccharomyces. E eu não quero. Eu quero etanol. Certo? Ou para eu encher a cara, ou para andar com o meu carro. Certo? Então, essa coisa que chama anaeróbica é a glicólise anaeróbica. Ora, mas se não tem mitocôndria, professor, vai ser só a glicólise. Mais ou menos. Se for um bicho normal, vai ser só a glicólise mesmo. Certo? É você, depois que você correu aqueles 2 quilômetros e acabou o glicogênio do seu fígado. Certo? Então você começa a queimar o quê? Não tem oxigênio mais. Acabou as coisas. Estou botando gordura, vou fazer lactato. E começa a doer as pernas, dói o fígado. Você fala, oh meu Deus, vou me acabar aqui, essa corrida não acaba mais, esse lugar aqui não chega. Certo? E você está entrando em acidose, porque o lactato é um ácido. Certo? Esse aqui é um modelo de usar a glicose para fazer a regeneração do NAD, certo? Voltando para cá, fazer a glicólise, mas não fazer o consumo para frente. Você gera lactato. Por quê? Porque não tem oxigênio suficiente para a sua mitocôndria. Tá bom? E se você for no Saccharomyces, você vai fazer a conversão do piruvato um pouco mais complicada, certo? Vira acetaldeído, vira etanol, que gera algumas regenerações aqui, um pouco a mais de NAD, certo? Mas você faz isso fazendo o etanol, certo? A gente aprendeu isso rápido, certo? A gente guardou a primeira farinha plantada na garrafa, certo? E aí deixou a cerveja lá. Aí quando a gente viu, falou, vou beber essa farinha que eu guardei na água, né? Estou com fome. Aí tomou um porre do capeta, que estava cheio de etanol. Eles falaram, legal, os deuses inventaram uma coisa interessante, certo? Se eu ponho fermento, coisa na cerveja e tapo, vem uma coisa gostosa que me dá, que é o porre, certo? Então foi assim que descoberto. E aí você vê que todos os povos têm o seu pote. Então, os japoneses têm o saquê. De onde vem a glicose do saquê? Do arroz. Os egípcios, os alemães que descobriram a cerveja, certo? Os alemães fazem propaganda, mas quem descobriu a cerveja foram os egípcios, certo? Os egípcios descobriram a cerveja, certo? Tem outro povo que tem assim? Os nossos índios faziam o quê? Cauim, de milho, tá certo? Tem o santo daime, que é cocaína, tem umas outras coisas variadas, certo? Mas tudo mais. Mas o pó ou seja, o etanol é a droga mais simples, mais fácil de produzir que você pode imaginar. Só não é produzida quando você carbonata a água. O que é carbonatar? Gasificar. Quando você gasifica, o pH vai a 2, aí a vida não vem. Tá bom? Esse processo chama fermentação. É um processo que gera álcool, mas se bobear, vai gerar ácido e azedar as coisas, certo? Muito bem. Os ácidos graxos entram via a fonte de acetilcoenzima A, certo? Quando entra acetilcoenzima A,
vai entrando aqui, certo? Gera o acetilcoenzima A, sai um FAT-H2 ainda, certo? Muito bem. Isso aqui é o metabolismo humano simplificado. Quem quiser olhar, vai lá e vê esse site, HTP aqui, o metabolismo humano, o ponto de organização. Tem tudo que você pode imaginar e tudo interligado. Geralmente, ou é acetilcoenzima A, ou é glutamato, ou é piruvato, ou é malato, fumarato. É um desses nominhos de ácidos pequenos que são com algumas aminas. Quais são as aminas? Glutamina, arginina, glicina, que são nada mais do que fumarato com uma amina. Tal. São todas moléculas simples, feitas da base e que permitem a interligação entre os ciclos. Eu coloquei o site aqui porque o mapa não cabia na tela, é muito grande. O meu mapa é desse tamanho aqui e as letrinhas são assim. Porque você tem que sintetizar esteroide, você tem que sintetizar o ácido que está faltando para a sua sobrinha, certo? Tem que sintetizar açúcares complexos, por exemplo, para fazer açúcar de junta. Você tem que selecionar hialurônico, glicogênio, tal, e tudo em lugares diferentes. Você tem que fazer membrana de cérebro, que é isolante boa, de fio. Você tem que fazer membrana da mitocôndria, que tem que passar ATP rapidamente. Você tem que fazer coisas diferentes o tempo todo. Então, esses mapas metabólicos são muito grandes. E isso a gente chama de metabolismo intermediário. Tá bom? É infernal olhar e infernal de entender sem ter um objetivo claro. Por exemplo, se eu quero saber por que o meu cabelo fica preto quando eu quero que ele fique loiro, certo? Eu preciso estudar a síntese da melanina. Eu sei que a síntese da melanina passa por dopa de carboxilase, síntese da tirosina, um monte de coisa para ficar o pigmento preto que chama melanina, tá? Que é uma via metabólica desse tamanho e que funciona no sistema nervoso central e nos melanócitos da pele, ok? E eu sei que o loiro é um cara que sintetiza menos do que o moreno, e sei que tem ruivos que sintetizam diferentes, tem várias condições, e para tudo isso tem que estar no mapa metabólico desse aqui, porque todos nós temos esse mapa metabólico na gente e ele funciona sempre bem. É isso que vocês têm que entender. Ele funciona sempre bem. Quando ele funciona errado, ele é objeto de aula. Então, eu vou ter uma aula para vocês que vai ser dada daqui a 3 aulas, em que eu vou falar de erros inatos do metabolismo. Vou falar de alguns, não vou falar de todos, porque não dá para falar. Mas como eu já teve aula de proteínas, aí eu consigo falar melhor desses processos. Tá bom? Antes de chegar no grupo de DNA. Para terminar, eu queria falar um pouquinho mais de como do balanço e falar dos outros escravos que vocês não viram ainda. Certo? Então, primeira coisa, a energia é produzida na mitocôndria. Então, gorduras e açúcares entram via polissacárides, glicose, piruvato, acetil-CoA. Ácidos graxos vão para acetil-CoA, certo? Isso tudo é na mitocôndria, certo? E todo o resto é feito no citossol, porque os ácidos graxos são gotículas de gordura e não puxam água, então nós podemos acumular gordura. Em compensação, como eles não são aquosos, são difíceis de obter, né? Você tem que primeiro solver eles, pegar eles próprios, não vende rápido, certo? E você pode polimerizar a glicose em glicogênio, que é o que nós usamos no fígado, que dá para umas 2, 3 horas, certo? Ele permite o estoque, tem uma molécula de 15 mil glicoses, certo? E ele é rapidamente sintetizado quando há excesso. Mas há limites. Se você é diabético, às vezes o seu fígado fica cheio de glicose, certo? De glicogênio, fica com glicogênio até em lugar errado. No núcleo da célula começa a ter glicogênio, lugares assim que não são bons, certo? Muito bom. E finalmente, as plantas descobriram um melhor jeito, que é guardar em amido. Isso, fala. É só associando o seu corretor de diabetes, glicogênio, glicose, ao potássio que você mencionou anteriormente, né? Quando ocorre essa concentração, qual é a reação na célula do potássio também ou não? Não. Não. Veja, o diabético não tem hiperpotassemia. Deveria ser, né? Porque ele não entra glicose na célula, se acumularia potássio. Ele não tem rim.
E o rim, ele joga para fora o potássio ou concentra o potássio. Então, uma coisa é a sua célula. Outra coisa é por que nós damos certo. Por que nós damos certo? Nós temos um coração que lava 4 litros de sangue o tempo todo. Em todos vocês agora. Não é só em mim, não. Está lá. Bombando sangue. Segundo, nós temos um rim que lava, que mede o seu meio interno e decide qual é a sua pressão arterial boa para o sangue circular e qual é o pH que você precisa. Porque ele, em conjunto com o coração, ele sabe quando ele tem que jogar para fora sódio, jogar para fora potássio, jogar para fora carbonato, para você ficar alcalinizado ou acidificado, ele resolve. Então, quando a gente olha uma célula, a gente tem que lembrar que a célula está dentro de um organismo e que nós, como organismo, desenvolvemos vários sistemas para nos proteger de problemas para que todas as células funcionem. Então, vocês viram se perguntar como é que a célula do estômago, que está a pH 2, consegue resistir ao pH 2. Se a carne do bife que você comeu vai para o espaço. É que ela está preparada. Ela tem uma capa de mucina que a protege. Se nascer uma porra de uma bactéria chamada Helicobacter pylori em cima dela, vai comer essa camada de mucina e você vai ter gastrite ou úlcera. Então, nós somos mais complexos que uma célula. Nós temos que entender como funciona uma célula. Mas todas as nossas células estão compromissadas. Segundo conjunto, patologia. Segundo conjunto de patologia, eu vou explicar para vocês como nós, organismo, funcionamos. Agora, eu estou interessado em explicar como nós, células, funcionamos. Por isso que esse conjunto tem 3 módulos. Só falta eu achar os livros para vocês. Estou quase achando. E é fininho. Não, porque livrão não interessa, né? Tem que ser fininho. Quase, olha só, ó, tá fininho já. Aliás, esqueci, vocês assinam a folha. Muito bom. Se o glicogênio é ruim porque é aguado, se o ATP não pode guardar porque é molécula monomérica, se você não pode fazer, como é que nós fazemos? Bom, se nós decidimos comer as plantas. Porque as plantas não se mexem, é fácil de catar, né? Não se mexe. Você vai lá e come. Elas são ruins porque elas não têm proteína. Já perceberam? Toda vez que alguém quer emagrecer, fala, come as folhas tudo. Certo? Espinafre, rúcula, a selga não tem nem planta, eu acho. Sei lá, você põe na panela um pote desse tamanho. Certo? Ok? Mas basicamente, as plantas desenvolveram uma coisa estranha, que é isso aqui que chama amido. Ué, o que é amido? Amido é maisena. Certo? Para que serve maisena? Vai engrossar molho, não é isso? Você está com aquele molho que está meio aguado, você fala, vou botar uma colherzinha de maisena, vai dar uma solução Z para cá, não é isso? Põe uma colherzinha de maisena, ela dá uma fervida, certo? O amido que estava precipitado dissolve, por isso está ferver, porque senão ele não dissolve, ok? Na hora que ferve, engrossa. Você fala, certo? Agora engrossou, certo? Justamente. O que a natureza, a planta descobriu? Um jeito de fazer o açúcar de tal forma que ele vira uma farinha dentro dela. Como se fosse uma gotícula de gordura, ele vira uma farinha. E esta farinha não puxa água. Se ela não puxa água, automaticamente vai ser mais difícil de comer. Mas vai ser comestível. E nós, animais, rapidamente aprendemos que as plantas são ótimas para produzir amido para nós. E nós comemos batata, mandioca, aveia, milho, feijão. Feijão é ótimo, você vai para cozinhar. E coisas para comer. Tá? Esse é o amido. O amido é produzido por uma segunda escrava. Ok? Então, os amiloplastos sintetizam o amido. E as mitocôndrias geram ATP que podem ser importantes, não só para fazer um amido, como de noite. Quando não tem sol, e eu não estou fazendo ATP via cloroplasto, certo? Do que vive a planta? Das mitocôndrias,
Estão queimando o quê? O amido que a amiloplasta produziu, para fazer energia, para fazer o ciclo dela e tal. E vocês lembram que as plantas são seres vasculares também. Inseto é vascular? Não. Por isso o inseto nunca vai ser maior que aquela baratona que você matou desse tamanho. Nunca vai. Aquele inseto do filme não existe. Não existe. A boca é feia, mas ele não existe. Não dá para ser inseto, porque inseto não tem vaso, não tem coração. Ele tem um negócio que é o lavador. Fica fazendo assim, lavando a hemoninfa dele. Mas ele não tem os vasinhos. Vocês vão ver que é importante isso. Muito bem. Os cloroplastos e o NADPH não conseguem sair. Eles têm que ser convertidos em açúcar para sair. Então é tudo interessante porque você contrata escravo que ele só sabe fazer o certo. Ele não pode fazer ATP. O cloroplasto tem que fazer açúcar para jogar para fora. Quem come o aminoplasto e o açúcar, quem come o açúcar é o aminoplasto e a mitocôndria. Como? Bom, o aminoplasto come açúcar direto, mas a mitocôndria faz glicólise igualzinho, porque está certo. Entende? Essa forma gentil de fazer, que é a glicólise, dá certo. Então todos os seres vivos têm esse sistema. Melhor, pior, tal, adaptado à temperatura que ele vive e tudo mais, mas todos têm. Muito bom. Então, no cloroplasto, eu pego a energia solar, transformo CO2 em O2, levo a açúcares, e esses açúcares vão ser metabolizados, no mitocôndria vão fazer oxidação fosforilativa e gerar ATP, certo? Que vai ser ativado aqui e vai dar certo. Muito bem. Se eu sou uma coisa luminosa, certo? Eu ponho um boné e vou trabalhar, não vou sair mais cedo. Ok? Os cloroplastos são especializados em catar luz. Então, na verdade, eles são discos luminosos. Está acabando a aula. É isso. Então, sim, desculpe, eu passei a verdade. Certo? Basicamente, é um sistema igualzinho. Basicamente, tem que entender que a mitocôndria, quando produz energia, produz na escadinha. E a fotossíntese, quando produz glicose, produz na escadinha também. Tem várias moléculas que fazem a conjunção, estou falando demais. Muito bem, aqui estão os transportes. A verdade é que tem um transporte fotossintético 1, 2, que faz o transporte, e algumas bactérias, isso produz oxigênio. Certo? E algumas bactérias produzem aqui o sistema 1 e 2, tem que ter o mesmo perfil quimiosmótico que tem na mitocôndria, no compartimento tlacoide, certo? E finalmente, só queria mostrar que existe uma fotossíntese que não usa oxigênio, que é uma fotossíntese de algas doiradas, certo? Que também faz, só que ela não faz oxigênio, ela faz carboidratos. Ora, ela produz vida do mesmo jeito. Então, até isso nós arrumamos. São em bactérias verdes, verdes sulfurosas, bactérias verdes normais e helibactérias. E usam o critério de bacterioclorofila em vez da clorofila. É uma clorofila diferente, certo? Escadinha do mesmo jeito, certo? E, finalmente, aqui juntando tudo. Metabolismo animal, alto nível de ATP, anabolismo, glicogênio, gorduras e proteínas. Baixo nível de ATP, catabolismo, queima glicogênio, gorduras e proteínas. Certo? No sistema completo, fotossíntese produz o oxigênio. Fotossíntese do oxigênio produz o carbono. Mas eu consumo tanto o carbono como o carbono e o oxigênio por aqui no catabolismo. E sintetizo tudo para mim quando eu como tudo isso aqui. É o sistema completo. Tá bom? Eu peço desculpas, eu estou esticando muito a aula. Eu não devo fazer mais isso. Vocês me avisem quando for assim. Professor, passou o tempo, fica para a próxima. Ok, obrigado.